E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrada, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vagas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que em 7 anos haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá, depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem um trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó,
e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de couro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenat-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, e rogamos a ti nesta noite que o Senhor nos possa dar um tempo agradável, meditando nela, na sua explicação, na sua interpretação, na sua aplicação, Senhor Deus. Que não pensemos que a aplicação é para outro, não. Esta aplicação é para cada um de nós, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Senhor Deus, que o Senhor possa tratar o nosso coração esta noite, a fim de que nós possamos cuidar do que é teu de uma maneira justa. Que possamos um dia, quando o Senhor nos pedir contas dos bens, tempo e tudo mais, que o Senhor nos confiou, possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do Pai. Abençoa-nos com a tua palavra e usa-me poderosamente esta noite. No poder de Cristo nós te pedimos. Amém. A palavra de Deus, ela nos ensina que aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que têm acesso à revelação de Deus, eles não andam tropeçando. Por outro lado, a mesma palavra de Deus nos ensina que aqueles que não têm o Espírito de Deus, que não têm a revelação de Deus, eles andam como homens tropegos. Eles andam tentando se desviar dos obstáculos. Eles andam tateando como se estivessem no escuro. Eles não sabem o que fazer. Essa é a verdade da Escritura. Mas nem sempre tem sido a verdade da nossa vida. Na nossa época, os crentes, infelizmente, e em muitas situações, parecem mais perdidos do que os do mundo. Parecem não saber o que fazer
não saber como gerir o seu tempo, os seus bens, como administrar a família, como cuidar dos recursos que lhe foram confiados pelo Senhor, e andam tateando como se ímpios fossem, porque não conseguem enxergar na palavra de Deus a direção que tanto precisam. E é verdade também que esta culpa não é somente a culpa dos homens de Deus que estão tentando de alguma forma viver uma vida piedosa e não conseguem, mas esta ignorância para a vida é uma ignorância que procede do púlpito. Eu pergunto aos irmãos, quantas vezes os irmãos ouviram pregações a respeito de mordomia cristã ao longo da vida? É certo que em algum momento ou outro a gente ouve falar sobre administração do tempo, sobre administração de bens, sobre cuidado, zelo com a vida financeira, com o cuidado com a casa, mas nada muito sistemático, nada muito bem pensado, nada muito, muitas vezes falado, ou seja, com frequência tratado dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não somente no púlpito, mas também nas visitas, nos aconselhamentos. Eu me lembro quando, no começo da minha fé, eu estava começando não somente a fé, mas a vida também, né? Estava bem novo ainda. E eu procurei um pastor que eu confiava bastante. E eu pude provar de um coração sincero, porém desprovido de orientação bíblica. Eu perguntei ao pastor sobre um problema que eu estava passando na época, e tudo que eu ouvi foram uma sequência de jargões. Eu entendo, mas olha, fique tranquilo, Deus está no controle. Deus pode todas as coisas. Ore que Deus vai lhe ouvir. Meu irmão, eu vou orar por você. Deus te abençoe. Veja, são todas palavras maravilhosas. São tão boas que eu me lembro até hoje. Mas especificamente sobre o problema que eu estava passando, eu não ouvi nada. Um direcionamento de faça isso. Não, por aí não. É por aqui, você deve andar por esse caminho. E com esses jargões, com esses refrões da fé, isso pode até nos encorajar, a gente pode sair dali com mais ânimo, é verdade. E eu saí com mais ânimo para tentar caminhar, mas sem nenhuma perspectiva a respeito do que fazer. Tão desorientado quanto eu estava antes de entrar naquela sala. Isto marca tanto a vida de um crente que, passados quase 20 anos, eu lembro exatamente deste momento. E quem dera eu fosse o único exemplo aqui no nosso meio. Ao longo da vida, pastores bem intencionados, e os reputo como homens de Deus, mas que não sabem como orientar, como dirigir a vida do outro irmão à luz da Escritura. Muitas pessoas se perdem, aí eles vão buscar lá fora, resposta lá fora. Então, é preciso fazer um curso de gestão da casa. Ou a igreja vai promover um curso de mordomia, ou o mundo vai oferecer esse curso. E nós vamos aprender lá fora, ou vamos sistematizar um curso para que a gente possa aprender aquilo que é óbvio. Que talvez um jovem de 20 e poucos anos não saiba ainda, mas que deveria ser óbvio para os pastores que são homens mais experimentados na fé, ou deveriam ser. Então, nesta loucura da nossa vida, a gente ouve um monte de jargão, não sabe o que fazer com eles e vai simplesmente seguindo. E por isso, tantos crentes que são sinceros também na sua fé, vivem vidas totalmente perdidas, não sabendo como resolver problemas simples da vida. Pois bem, a mordomia cristã é a disciplina dentro do campo da teologia redentiva chamada santificação, que nos ensina como gerir todos os bens que Deus nos deu. O tempo, os bens materiais, os bens espirituais, a família, o trabalho, os negócios, a economia, as finanças, tudo vai ser englobado dentro dessa doutrina.
Essa doutrina é uma doutrina que só está acessível àqueles que foram convencidos e convertidos pelo Evangelho. Que fique muito claro. Isso não quer dizer, por outro lado, que aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus não possam governar, em certo sentido, bem aquilo que Deus os confiou. Mas eles não confiam, eles não governam, não administram para a glória de Deus, como faz um santo. Portanto, ao reconhecermos o Evangelho como a razão da nossa vida, aquilo que guia a nossa vida, e a Escritura como revelação de Deus, nós precisamos entender que esse Evangelho não é um ingresso simplesmente para o céu. Não é apenas um ticket que me garanta a entrada no céu, mas este Evangelho tem implicações na minha vida hoje. E esta palavra tem orientações para a minha vida hoje. É o pecado que nos desgoverna. É o pecado que me faz usar os meus bens de uma maneira depreciativa. Ora, lembre-se, por exemplo, da parábola do filho pródigo. Foi a rebeldia do coração do filho pródigo, foi a maldade do seu coração que o fez pegar o que tinha e sair e rasgar tudo. E gastar absolutamente tudo que o pai lhe deu de maneira mais dissoluta possível. Mas foi o Evangelho que o fez repensar e voltar para a casa do pai. Então, o pecado nos faz tomar aquilo que Deus nos confiou, porque a mordomia cristã é a doutrina que nos ensina que nós devemos governar aquilo que não é nosso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. O apóstolo Paulo diz: que tu tens que não tenhas recebido? O que é que você tem que não tenha recebido? Davi, quando estava reunindo ali os materiais para a construção do templo, que vai ser construído pelo seu filho Salomão, final do livro das Crônicas, ele diz no capítulo 29, Senhor, quem sou eu? Quem é este povo para reunir todos os nossos bens e entregar na tua casa? Então é um privilégio poder gerir aquilo que é de Deus. E é o pecado que nos faz desgovernar no que diz respeito à administração dos nossos bens. O Evangelho traz a doutrina bíblica da mordomia cristã. Porém, esta doutrina que está dentro da santificação, ela não vem inata, ela não desce do céu e imediatamente após a sua conversão e justificação, você já está pronto para governar todas as suas coisas. Não é assim que acontece. Esta doutrina, por ser justamente dentro, né, do escopo da santificação, ela precisa ser como uma disciplina desenvolvida pelos crentes. Lembrando do que o apóstolo Paulo, mais uma vez, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, diz: desenvolvei a vossa salvação. Mas isso não vem de vós. Isso não depende de vocês simplesmente. Porque é Deus quem opera em vós tanto querer quanto realizar. Então, eu tenho a obrigação de desenvolver a doutrina da mordomia cristã, porque está dentro da doutrina da santificação. Há uma responsabilidade do homem. Mas se Deus não despertar o meu coração, eu nunca poderei cumpri-la. É o Evangelho que nos convence de que tudo que temos procede de Deus. E se não é nosso, veja, se eu tenho cuidado com as minhas coisas, muito mais terei com aquelas que são do Senhor. É assim que nós devemos pensar a respeito da doutrina. Não é meu, é de Deus. Mas Deus me capacitou no seu Evangelho para que eu possa cuidar daquilo que Ele me confiou. Para que no último dia eu entregue a Ele, como na parábola dos talentos, entregue a Ele o melhor. Que eu não esconda os meus talentos, mas que eu possa entregá-los sempre, cada vez mais desenvolvidos. Porque como vimos aqui ontem à noite, desde o Éden o Senhor disse ao homem: cultivai e guardai, desenvolva e preserve aquilo que é meu. Pois bem, existia um homem há muitos e muitos anos, que morava tranquilamente com seus pais, e que foi chamado por Deus para uma grande obra de mordomia cristã. Este homem era José, um jovem hebreu
que vivia pacatamente na sua casa com os demais irmãos, e inicialmente cuidava da mordomia da sua própria casa, porque assim deve ser com os filhos. Havia um pai, Jacó, que orientava como os seus filhos deveriam agir. E o texto diz, lá no começo do livro de Gênesis, que este homem era um homem responsável, um jovem responsável, obediente aos seus pais, que era o orgulho de Jacó. E é justamente por isso que ele suscitou a ira dos seus irmãos, que tão irados que estavam, por não conseguirem fazer o que o seu pai mandava, venderam o seu irmão, o entregando para o Egito, o humilhando num processo cada vez pior, onde ele sai da casa do pai, onde ele era honrado, onde ele tinha uma capa de honra dada pelo seu pai, capa que ele não deu a nenhum outro filho, e daqui a pouco as suas vestes foram entregues a Jacó, sujas de sangue, com a notícia: o teu filho morreu. Na verdade, ele tinha sido vendido e foi parar no Egito. Primeiramente, foi para a casa de Potifar, vendido ao chefe da guarda de Faraó, e de lá foi preso por uma mentira que a mulher de Potifar contou, e da prisão foi glorificado. Obviamente, nós precisamos entender que este José, que até a sua própria escrita do nome é quase a mesma escrita do nome Jesus, ele é como Cristo, porque Cristo estava em glória, e ele desceu da sua glória para ser humilhado. Ele tomou o corpo de homem, como homem foi humilhado até a cruz do Calvário. Para que, sendo humilhado, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, sendo humilhado, ele pudesse em seguida ser exaltado, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A história de José está para a história de Cristo. José é um bom mordomo, Cristo é o mordomo por excelência. Mas estando no Egito, e Faraó angustiado, com um determinado sonho, para que José foi chamado? Que obra José tinha em suas mãos? É isso que nós vamos ver a partir de agora, com sua Bíblia aberta no capítulo 41 de Gênesis, por favor. O texto fala de 2 sonhos de Faraó. 2 sonhos de Faraó. Veja, a partir do verso 2, nós não vamos ler 2 vezes, mas o sonho diz o seguinte: e eis que subiam do rio, verso 2, 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado, e eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Esse sonho é muito conhecido, ele vai do verso 2 até o verso 7. Primeiro sonho que Faraó tem é a respeito de vacas. A expressão vacas magras procede do texto de Gênesis 41, quando a gente fala sobre um período de grande crise financeira. É o período das vacas magras, que procede do sonho deste rei do Egito. Então Faraó, ele fica angustiado à noite, porque ele percebe que ele está na beira do rio, e do rio procedem 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E as vacas magras comem as gordas. Também no mesmo ambiente do rio, ele percebe que no segundo sonho, espigas cheias brotam. E depois espigas praticamente mortas, secas, elas vêm e comem as espigas cheias. E matam as espigas cheias. E o faraó fica impressionado com aquilo. Talvez para a gente fique difícil entender porque a imagem do rio e vacas magras e espigas magras. O que é que isso tem a ver? Na providência de Deus, a terra do Egito praticamente não recebia chuvas. Eles dependiam quase que 100% das cheias do rio Nilo. Então, basicamente era o seguinte: todo ano eles verificavam a enchente do rio. Se o rio subisse só 4 ou 5 metros, a quantidade de água para aquele ano não era a quantidade necessária para irrigar toda a costa e principalmente a plantação do Egito.
Eles tinham dificuldade quando isso acontecia. Então era um período de vacas magras, quando o rio não enchia muito, já que eles dependiam do rio. Quando o rio enchia 7 a 8 metros, então era um período de muita abundância. Então é justamente por isso que o rio, a praia do rio, é um ambiente em que o sonho se dá. Porque era comum que o egípcio ficasse olhando para o rio, tentando perceber que se seria um ano bom ou se seria um ano ruim. E aí nós podemos ver que a providência de Deus, ela age de muitas formas. Em alguns lugares, os homens do campo estão esperando a chuva. Eles olham, né? Eles criam técnicas para perceber, vai chover, não vai chover. E o homem desenvolveu a técnica da meteorologia para prever o tempo. Mas não só isso, nós desenvolvemos outras técnicas. Há algumas décadas, o alarme que se lançou sobre o mundo é que não haveria comida para todo mundo daqui a 20, 30 anos. Porque se a população continuasse crescendo como crescia, a oferta de comida seria menor do que a demanda. Eu me lembro de escutar isso, ainda na escola. Eu faço o seguinte, vá em qualquer grande supermercado aqui da cidade e veja se está faltando comida. Você pode não ter dinheiro para comprar, mas comida não está faltando. Ou seja, a produção é muito maior. Porque os homens, percebendo na providência de Deus como desenvolver a cultura, o fizeram de maneira diligente. E não somente os crentes, mas também os ímpios. E assim o fazendo, nós temos comida em abundância. A nossa cidade tem um reservatório de água que, graças a Deus, nos garante água por um bom tempo. Quando ficamos quase sem água, é possível você tirar água de um lugar e trazer para o outro. Ou seja, o homem desenvolveu muitas formas de estocar os bens, e isto é mordomia. O cuidado com os bens, o cuidado com o recurso, o não pensar só hoje, mas você pensar daqui a 20, 30, 40 anos. E o faraó, ele pensava assim, o que é que está acontecendo com a minha terra? E, por favor, não deixem de perceber que este cuidado, este zelo de Faraó, esta preocupação de Faraó, ela diz respeito ao 5º mandamento. Porque é possível, como nós estamos vendo aqui, que até líderes ímpios como Faraó se preocupem corretamente com o seu povo. Os pais devem alimentar os seus filhos, e os governadores são como pais para o seu povo. Ele se preocupa o que é que está acontecendo com o rio, de onde vem a nossa riqueza. O que é que acontece com o coração de Faraó? Observe verso 8. E aconteceu pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. O coração do homem ficou perturbado. O fato de nós termos algumas informações e não termos a interpretação delas, nos deixa perturbados. Se você sabe que pode acontecer coisa ruim, por exemplo, no seu emprego, mas você não sabe o que fazer a partir dali, você se perturba. Se você não tem conhecimento de quais são as possibilidades de solução, você se perturba. E até um rei se perturba. Ora, se os reis se perturbam, imagina nós que somos servos, plebeus. O problema não é se perturbar. O problema é na hora que o meu coração está perturbado, onde eu vou encontrar a solução para o meu problema. Faraó tentou. E inicialmente, observe no verso 8, que ele foi procurar os magos do Egito, os sábios do Egito, e o texto diz claramente, ele não encontrou interpretação para os seus sonhos, não encontrou orientação para a sua perturbação. Mas existia um homem diferente ali no Egito. Se você ainda com sua Bíblia aberta for para o verso 38, o texto diz assim, e disse Faraó a seus servos,
acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Veja, é uma busca, é um tesouro, é um bem que se tem quando alguém acha um homem com o Espírito de Deus. O teu coração está perturbado, você não sabe o que fazer? Busque um homem com o Espírito de Deus. Não busquem os sábios do mundo, busquem os homens com o Espírito de Deus. É por isso, irmãos, que as mulheres, em primeiro lugar, devem louvar a Deus pelos seus maridos cheios do Espírito. Mulheres, procurem os seus esposos, peçam orientação a eles. Maridos, estejam prontos para orientá-las. Não somente prestando atenção e dispondo de tempo para elas, mas antes de tudo, se prevenindo, buscando conhecer a doutrina, para quando a sua esposa lhe procurar, você saber o que dizer. Mas não somente isso, como é bom termos homens cheios do Espírito, como é bom na nossa igreja termos homens cheios do Espírito, presbíteros, homens em que a palavra de Deus está abundantemente contida na sua boca. Voltando lá para Gênesis 41, no verso 45, diz assim: Faraó chamou o nome de José de Zafenat-Paneia, porque ele disse: este é o homem que interpreta os sonhos, é o que revela a vontade de Deus. Os homens cheios do Espírito são os que revelam a vontade de Deus, porque eles são como Cristo. Se você observar o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 5-8, especialmente 5-7 e 8, ele começa a fazer os milagres, mas do 5-7 você tem o Sermão do Monte. Do 8 em diante, você tem as curas, depois o governo, depois o anúncio do reino, porque Jesus Cristo, se apresentando nos seus 3 ofícios, ele primeiro se apresenta como profeta, depois como sacerdote e por fim como rei. Não é como rei antes de ser profeta, ele primeiro é o que revela a vontade de Deus. E na igreja, irmãos, quando o teu espírito estiver perturbado, quando você não tiver a quem recorrer, vocês têm homens cheios do Espírito. Agradeçam a Deus, orem pelos presbíteros que vocês têm. Busquem, quando o teu coração estiver perturbado, consolo na palavra do Senhor, orientação. Vocês não ouvirão o que eu ouvi um dia. Não terá tapinha nas costas dizendo: Deus te abençoe e te vira com o teu problema. Não. Eles vão sentar por horas a fio para entender o teu problema, para abrir a palavra de Deus e orientar à luz do Evangelho. Agora fique ciente que nem sempre o que você vai ouvir é o que você quer ouvir. Você só vai ouvir o que está na palavra. A aplicação dos princípios da palavra. Vocês acham que Faraó queria ouvir que 7 anos de fome viriam? Não. Ninguém quer ouvir isso. A gente quer ouvir que vão ver anos e anos só de fartura. Mas viriam também anos de dificuldade. Mas não reclame. Não reclame da providência de Deus. Sabe por quê? Porque você sabia que poderia ser ao contrário? Que o sonho poderia começar pelas vacas magras e espigas secas? Quando não teria a possibilidade de você juntar para o tempo de escassez, mas Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele nos dá primeiro tempos agradáveis, tempos de prosperidade, para depois nos dar escassez. Se você está em tempos agradáveis, tempos de prosperidade e paz, é o tempo de você se preparar para a tribulação. Eu não estou anunciando aqui, não sou profeta da miséria e da desgraça. É porque a nossa vida é assim. Períodos de muita prosperidade e bênção precedem períodos de grande dificuldade e tribulação. Os que estão se preparando durante o período de prosperidade passarão pelo período de tribulação. É assim que acontece.
Mas em que nós podemos nos firmar? Existe uma estrutura literária que foi utilizada aqui por José, na verdade por Moisés, que escreveu o texto, que nos faz entender qual é o fundamento doutrinário para que José pudesse deixar Faraó mais tranquilo. É o seguinte, deixe sua Bíblia aberta e perceba um detalhe. Do verso 2 ao verso 7, é a primeira vez que os dois sonhos são contados. Não é isso? Esses sonhos novamente são contados do verso 17 até o versículo 24. Ele é repetido. Para você pode não fazer diferença nenhuma a repetição. Você pode até, durante a leitura do texto, dizer assim, para que o narrador está repetindo a mesma história, eu já sei, eu vou pular. Eu não vou nem ler de novo, eu já vou pular. Não pule. Assim como em Gênesis 24, quando Rebeca, que estava sendo recebida ali para ser esposa futuramente de Isaac. Isaac ouve, primeiro a história acontece com Eliezer, o servo de Abraão. Eliezer chega na casa de Labão, irmão de Rebeca. Conta a história novamente. O texto vai ficando longo, sem fim. São 64 versículos em Gênesis 24. Boa parte dos 64 versículos é a repetição da história da saída do servo de Abraão até chegar na terra onde morava Rebeca e novamente dentro da casa de Rebeca a história sendo contada novamente. Mas tem um motivo. É porque na mente hebraica, na língua hebraica, a repetição tem uma função muito maior do que na nossa língua. Para eles, repetir é evidenciar. Então, eles estão evidenciando o fato de que aquilo que Deus disse acontecerá. Como é que eu sei que isto é um recurso literário que está sendo utilizado aqui? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não é assim? Com sua Bíblia aberta, perceba que essa é a interpretação do próprio José, verso 25. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. Não sou eu que estou dizendo. Ele está dizendo, repetiu, não foi porque ele gosta de repetir muitas vezes a mesma história. É porque ele está evidenciando, o sonho é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. O sonho é um só. Agora, por quê? Ele repete, verso 32, e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então, essa estrutura literária não é invenção da cabeça do comentarista nem do pastor. Foi o próprio José que disse, isso está acontecendo porque só tem um sonho. E por que 2 vezes? Para que fique claro para Faraó que o que Deus está dizendo, ele vai fazer. Que doutrina é essa? A imutabilidade de Deus. As coisas mudam, Deus não muda. Olhe para a vida de José. Ele vivia em glória na casa do seu pai. Da glória da casa do seu pai, ele foi vendido. Da sua venda, ele foi humilhado na casa de Potifar por meio de uma acusação falsa. De lá, ele foi parar na prisão. E da prisão, agora, ele vai chegar na casa de Faraó. As coisas mudam. As circunstâncias mudam. Mas o que Deus falou, ele fará. Existe uma mutabilidade nas nossas circunstâncias e uma imutabilidade no ser de Deus. José disse isso com a estrutura do texto. A pergunta é, o que é que perturba o teu coração? A maioria dos problemas que nos perturbam, irmãos, é porque nós esquecemos quem Deus é. E ao invés de lembrarmos deste ponto doutrinário, que é a sua imutabilidade, ou seja, suas promessas serão cumpridas, nós olhamos para a circunstância e avaliamos Deus a partir da circunstância e não do seu ser. A gente olha para o emprego que tinha e não tem mais. Nós olhamos para a condição financeira que tínhamos e não temos mais. Para os amigos que tínhamos e não temos mais. E começamos a reclamar de tudo e de todos, porque achamos que Deus está nas coisas. Deus não está nas coisas.
Deus é um ser imutável. As coisas são mutáveis. As situações são mutáveis. Faraó, o teu sonho é um. E ele foi dado 2 vezes para que você saiba que Deus se apressa em fazer o que ele disse. Agora ele já sabe o que é. A pior coisa do mundo é você estar perturbado e não sabe nem o que é. Agora ele já sabe o que é. Ele tem um homem ali que interpretou o sonho, mas ainda falta um detalhe. Não adianta um homem cheio do Espírito dizer o teu problema. É só o começo do tratamento. É dar o diagnóstico. Mas agora, Faraó quer saber o que fazer. O problema eu já sei. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E agora, o que é que eu faço? Observe na sua Bíblia. Verso 33. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para a provisão da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E diz Faraó aos seus servos: acharemos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Ele não só apontou o problema, ele disse o problema e a solução. Os homens cheios do Espírito são assim. É uma coisa impressionante, irmãos. Você recebe alguém que está ali perdido, completamente perdido. São muitos os casos e diferentes as causas. Mas, geralmente, quando a gente vai procurar ajuda pastoral, a gente está perdido. E aí, a conversa começa, e a pessoa começa a ir desenrolando ali a história. E um presbítero faz uma pergunta, o outro faz outra pergunta, e vai se montando ali a verdade, a realidade está sendo montada na nossa frente. Descobre-se o problema. Como você tem muito conhecimento teológico e o Espírito Santo usa este conhecimento, começa a se construir a solução do problema. E aí, aquele que estava perturbado sai tranquilo. O Faraó disse: onde é que eu vou arrumar? Onde é que eu vou conseguir uma instrução melhor do que essa? Ele pega tudo o que tem e coloca nas mãos desse homem. Quem dera os ímpios estivessem fazendo isso, irmãos. No nosso trabalho, nós deveríamos ser tão diligentes, tão excelentes no que fazemos, como vimos hoje pela manhã. Tão cuidadosos com o que não é nosso, mas é do outro. Veja, o pensamento maligno, perverso, pecaminoso, como eu disse no começo, é de destruir. Porque isso vem do diabo. O diabo é que destrói. Então, eu trabalho na empresa, a empresa não é minha, eu vou lá e quebro mesmo. Eu jogo mesmo. Eu não estou nem aí, não é meu. Mas o sentimento é de cuidar. Faraó, faz isso. Faraó, olha isso aqui, percebe isso aqui. E você vai recebendo ao longo do tempo, você vai criando diante dos seus olhos uma confiança tão grande que o teu patrão diz assim: é melhor tu cuidar do que eu. Você é um administrador tão bom, que é melhor você cuidar dos meus negócios. Eu não sei se os irmãos sabem, mas as estruturas corporativas hoje, elas são feitas para que muitas vezes os fundadores da empresa, em determinado ponto de crescimento da empresa, eles saiam. Eles passam a ficar em casa, recebendo os dividendos da empresa, mas não administram. Porque eles já conseguiram pessoas melhores para administrar o seu negócio a partir dali. E o dono está no lugar, naquele momento ali, a partir dali, é um peso para a empresa. Faraó disse: tudo tu terás nas tuas mãos, só o trono será meu. O que ele está dizendo? Eu reino, mas não governo. É um sistema de monarquia que existe.
Reina, mas não governa. Na Inglaterra é assim. É por isso que José passa a ser chamado o primeiro-ministro do Egito, porque é quem governa. E o outro está no trono. Ele é o Senhor majestoso. Mas quem está na lida agora é José. E o que é que Deus faz ainda com José nesse período em que ele tinha 30 anos? Veja, verso 46. E José era da idade de 30 anos. Então, irmãos, pelo amor de Deus, você tem perto de 30 anos, ou mais de 30 anos, não venha com a história que eu fiz isso porque eu sou jovem. Jovem não. Você é um homem. Você é um homem. Um homem de 30 anos deveria ter condições de governar o Egito. Se fosse um homem cheio de espírito. Nós temos homens aí com 30 anos que não saem nem das barras da saia da mãe. É uma vergonha isso. Homens envelheçam o quanto antes. José com 30 anos, governador do Egito, veja mais o que é que acontece. Verso 52. Perdão. Verso 46. José era de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E os 7 anos de fartura da terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento das cidades, quando nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Quanto ele deveria juntar? Você não sabe o tamanho do problema que vem. Então, até quando eu devo trabalhar? Ou pelo que eu devo trabalhar? Eu devo trabalhar até onde eu posso, desde que este trabalho não me atrapalhe nas demais obrigações que eu tenho como homem ou como mulher de Deus. Por quê, irmãos? Existe um pensamento, né, da nossa época, e muito. Esse é um pensamento muito deflagrado, anunciado como sendo algo extremamente piedoso dentro das igrejas, que é você viver com qualquer coisa. Você vive de maneira minimalista. Você vive de maneira mais simples, você não quer crescer. Veja, saber viver com pouco é algo maravilhoso. E algumas pessoas têm esta condição. E nós deveríamos ser os mais austeros possível. Nós deveríamos ter uma vida frugal, uma vida simples. Mas isso não quer dizer que esta vida simples seja uma vida de comodismo. Eu devo viver em simplicidade de acordo com aquilo que eu ganho e sempre dar um passo a mais. Por quê? É da natureza do homem desenvolver, como nós vimos ontem à tarde. Cultivar, desenvolver a terra e guardar o que já se ganhou. É preservar o que tem para não perder e dar um passo a mais. E dar um passo a mais. Percebe? Até o ponto de que a minha simplicidade de antes já não é mais a minha simplicidade de hoje. Eu sou simples dentro da minha realidade. Essa é a visão bíblica de crescer, se desenvolver, sem perder o que tem e sem deixar os demais princípios da palavra passarem desapercebidos. A outra forma de ver é dizer, não, está tudo muito bom, eu vou viver assim mesmo. Este é um problema sério, porque essa forma de pensar, ela desrespeita uma estrutura da criação. Deixa eu tentar exemplificar isso aqui. Por que José não poderia guardar somente até determinado ponto, mas ele guardou além do que cabiam nos celeiros? Porque a vida, em primeiro lugar, ela não é gerida por mim. Ela não é controlada por mim. Eu não tenho como saber como será o dia da dificuldade. Logo, não sabendo o dia da dificuldade, eu tenho que me preparar da melhor maneira possível para quando ele venha. José sabia que viria, mas não sabia como seria. Do ponto de vista atual, né, tentando aplicar isso para uma vida depois, não mais nos anos 2000, né, mas na época que nós estamos vivendo, que já passou outra era,
O que eu preciso pensar é exatamente o seguinte: existe um mercado, seja ele mercado de trabalho para quem é empregado, ou mercado de negócios, e este mercado ele tem fatias, ele tem partes. Como empregado ou como empresário, cada um de nós tem um pedacinho desse mercado. E esse mercado ele se mantém mais ou menos fixo, mas ele cresce um pouco. É como um bolo que vai crescendo. E todo mundo que está lá está tentando beliscar um pedacinho a mais. Isso é da natureza do mercado ser assim. Cada um quer beliscar um pedacinho a mais. Quando eu digo, eu só quero a minha fatia, eu não estou dizendo que eu permanecerei assim. Porque o restante do mercado não pensa assim. E não é pecaminoso não pensar assim. Porque cada um está tentando crescer, tirar um trisco a mais, né? um pedacinho a mais daquele bolo que sempre está um pouco maior. Logo, irmãos, pense bem. Quando alguém diz assim, eu tenho uma empresa e só quero faturar isto, ele não está mantendo o que tem, ele não está guardando. Ao não cultivar, não desenvolver, ele passa a perder, porque a empresa passa a ter um menor pedaço no bolo. O bolo está crescendo e tem gente crescendo. Você está ficando cada vez menor. Até o dia em que a tua empresa desaparece. Percebe que não é uma maneira justa e piedosa de pensar? Que você precisa, cada dia, pegar um pedacinho a mais do bolo para se manter. Você tem que fazer isso. Quem dirá para crescer? É este o espírito que José teve ao perceber que havia um problema. O problema era grave e ele não sabia quanto. Eu vou me preparar da melhor maneira possível. E ele não deixou de lado sua família. Com a Bíblia aberta, observe. Verso 50. E nasceram logo em seguida, isso aí. Logo em seguida, ao verso 49, que fala do crescimento, ele disse: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Já no verso 45, ele tinha se casado com uma mulher chamada Azenate. No período de grande prosperidade, quando ele estava trabalhando feito um louco, ele ainda conseguiu se casar e ter 2 filhos. Então, irmãos, esse discurso derrotista de dizer ou eu faço uma coisa ou outra, para homens, especificamente para os homens, não cola. Os homens têm a obrigação de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Trabalhar, desenvolver os seus negócios, voltar para casa, casar, ter filhos, cuidar dos filhos, educar, cuidar da esposa. Tem que fazer tudo. E saber a proporção de cada tempo que essas coisas precisam. Foi isso que José fez. Ele não cresceu em detrimento da família. E ele não formou família em detrimento dos negócios. Ele sabia governar a sua vida com a fatia de tempo correta para cada uma destas coisas. E assim ele abençoou muitos outros. O que é que aconteceu com o Egito no final de tudo isso? Versos 54 em diante. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Toda a terra passava por fome. Só existia um lugar que havia comida. Só existia alimento onde havia um homem cheio do Espírito Santo.
Quando o mundo percebeu que no Egito havia salvação, e aí é uma outra forma de interpretar o nome, né, de José, Zafenat Paneia, é o salvador do mundo, é o revelador de segredos, o salvador do mundo. Todos foram para o Egito, mas procuraram o faraó. O faraó disse, não, ide a José. Procurem comida em José. Ele é o salvador do mundo. E o texto, eu tinha essa impressão, né, quando eu era menor, que José, ele tinha dado. E depois, mais velho, lendo, desde lá eu percebo que ele não deu. O texto é claro. Verso 56, ele vendeu. Por quê? Não é dele. Os celeiros não eram de José, eram de Faraó. E um bom mordomo não sai dando o que tem. Você tem o que Deus te deu, não é para você sair dando, não. É óbvio que o Evangelho nos ensina a sermos generosos com os necessitados. Mas até para verificar quem são os necessitados, existem pelo menos 3 cartas na Bíblia que nos ensinam isso. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. A quantidade de vezes que o texto fala sobre ter cuidado em averiguar quem é verdadeiramente o necessitado está lá. Porque o que Deus te deu não é teu. E quando você dá a uma pessoa que não necessita, você está contribuindo para o mal dela. Porque é do suor do rosto que se ganha o pão. Eu não tenho dúvidas que aos necessitados José abriu a mão, mas os que podiam pagar, pagaram. Porque isso nos incentiva, irmãos. Toda vez que alguém fica te dando as coisas, não acho que é uma boa pessoa, não. As boas pessoas são aquelas que nos incentivam a crescer, a caminhar. Elas nos dão uma ajuda, mas depois elas dizem, não, agora se vire, cresça, se desenvolva, trabalhe. José vendeu. Mas ele não vendeu por qualquer preço. Preste atenção nisso aqui. José vendeu pelo preço justo. Eu vou voltar a esse ponto no finalzinho. Mas ele vendeu um preço justo. Todo o mundo foi até José. É impossível ler esse texto e não lembrar de Isaías 55. Quando o profeta, de maneira messiânica, apontando para Cristo, diz, ora, todos os que estáis com fome, venham sem dinheiro e sem preço. Comam, bebam. Obviamente, ali ele está anunciando o Evangelho. Porque o Evangelho é assim, é de graça. Venham, comam, vocês estão com fome, comam de Cristo. Ele é o pão da vida. Sem dinheiro. Mas ele diz, venham, comprem sem dinheiro e sem preço. Como é que eu compro sem dinheiro e sem preço? Foi pago, mas eu não tenho como pagar. O Evangelho, os frutos do Evangelho foram frutos de muito trabalho de Cristo, mas eu não tenho como retribuir. É sem dinheiro e sem preço. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham. Troquem o fardo pesado pelo fardo leve. Eu sou o pão da vida, comam de mim. Eu sou a água viva, venham, bebam de mim. Quem de mim comer jamais terá fome. Quem de mim beber jamais terá sede. José apontava para Cristo, irmãos. Cristo é o mordomo por excelência. Todas as coisas do Pai foram confiadas a ele. Faraó aponta para Deus Pai. Quando nós chegamos a Deus Pai pedindo, Senhor, eu tenho fome, ele diz, vá para Cristo. Ide ao meu filho, ouçam o meu filho, obedeçam o meu filho, beijai o filho. Esta história não é a história da mordomia cristã simplesmente, é a história do Evangelho. O mundo inteiro passava por fome, só José tinha como dar de comer.
Só ele poderia dar de comer. E o mundo foi até ele para comprar sem dinheiro e sem preço, porque ele é o Salvador do mundo. Só que dos celeiros de Faraó saíram comida para um certo tempo. E depois o mundo voltou a ter fome. Dos celeiros do Pai, que estão confiados a Cristo, saem comida para a vida eterna. Quem come de Cristo nunca terá fome. Quem bebe de Cristo nunca terá sede. Sendo assim, irmãos, por que perder tempo com bobagem? Se o tempo é nosso recurso tão precioso, por que perder tempo com tanta bobagem? Preste atenção na vida de José. Quantas vezes você vê José falando? Quase nenhuma. Ele praticamente não fala. Você só vê ele levando ele de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ele geralmente está calado, concentrado em fazer a vontade de Deus. Fale menos e faça mais. Não perca o teu tempo. Não perca tempo, por exemplo, em conversas que não vão levar a nada. Em discussões que não têm sentido nenhum. Não perca tempo, veja, você tem um problema, e muitos problemas nós temos na nossa casa, mas o nosso país, ele se amontou de problemas. Eu nunca vi uma coisa dessa. É impossível acompanhar o Brasil. Porque você vê um negócio agora, uma desgraça agora, 5 minutos é outra, depois outra, depois outra. Tente acompanhar e você fica louco. Então, o que é que a gente faz pelo nosso país? Nós oramos, nós intercedemos. Mas tem uma coisa muito, muito, muito importante que nós podemos fazer pelo nosso país, além de orar. É cuidar para que a nossa casa não seja mais um problema para o país. Nós amamos a nossa nação, mas não dá para resolver o problema da nação. Dá para resolver o problema da minha casa. Minha casa não será um problema para a minha nação. Então, o que é que eu posso fazer pela economia do Brasil? É não deixar que a economia da minha casa seja uma desgraça. José diz aqui, eu venci na terra das minhas aflições. Pois bem, irmãos, o Brasil é a terra das nossas aflições. Não vai mudar, muito provavelmente, olha, tire da sua cabeça, não pense nisso. Não trabalhe dizendo assim, ano que vem vai ser, o Brasil vai resolver os seus problemas. Muito provavelmente não vai. Desde que eu me entendo de gente, o Brasil tem pelo menos juros de 2 dígitos. Inflação galopante. Eu me lembro da época, meu pai tinha um comércio, que a máquina de mudar preço trabalhava mais do que o vendedor. Era assim. Melhorou pouca coisa, mas não é essas coisas todas não. O Brasil é isso, meu filho. Agora só tem 2 caminhos. Ou você fica reclamando o tempo inteiro do que o Brasil deveria ser e não é, ou você olha assim, mas peraí. Nesta terra de aflições, eu sei de pessoas que estão crescendo. E eu ou vou seguir o caminho dos que reclamam, ou eu vou seguir o caminho de quem está crescendo. O que é que esse povo está fazendo? Eu preciso mudar de ramo. Eu preciso abrir outro negócio. Eu preciso fazer um curso que vai me dar uma situação melhor de vida. Eu não sei o que é. Você precisa saber. Mas não perca tempo tentando resolver o problema que está longe quando existe um problema dentro de casa. É a melhor coisa que você faz pelo seu país. É resolver o problema que te cabe. Se cada um fizer isso, e é possível fazer, porque tem muita gente fazendo, nós vamos ajudar e muito o nosso país. E esses crescimentos, eles se dão em épocas de crise, irmãos. Falar em crise no Brasil é uma coisa tão sem sentido, porque desde que eu me entendo de gente, há 41 anos, o Brasil vive em crise. O Brasil é uma crise.
O Brasil é um país em crise, eternamente. Mas tem muita gente que está prosperando. Então, administre o seu tempo. E lembre de José. José não era simplesmente um bom administrador de recursos. José foi um bom administrador dos seus impulsos. Foi vítima de falsas acusações, foi vítima de maledicência, foi vítima de injustiça, de tudo. Como Cristo não abriu a boca. Se firmou na missão que tinha para fazer. O que é que eu tenho para fazer aqui na prisão? Eu vou ser o melhor preso aqui dessa cadeia. Davam a chave da cadeia para José tomar conta. Eu vou trabalhar na casa de Potifar. Eu vou ser o melhor servo de Potifar. Ele foi o melhor servo de Potifar. Agora eu vou trabalhar para Faraó, o melhor governador que o Egito teve em toda a história. E olha que a história do Egito é longa. É o melhor em tudo. Sem perder tempo com bobagem. E sem se esconder nas crises do Brasil. Estenda a mão ao necessitado. Ajude o necessitado. Mas contribua para que ele saia da necessidade. Por fim, José era um vendedor. E não existe, preste muito bem atenção, não existe uma profissão no mundo que irrite mais as pessoas do que um vendedor. Não tem. Se tem uma coisa que irrita um vendedor na sua cola, né? E tem uns vendedores olhando para mim agora. Mas para animar os vendedores, Provérbios 11, 26. Bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Quando é que o vendedor é abençoado? Ele precisa ser insistente? Precisa. Precisa usar de muitas técnicas, precisa ser persistente, não tenha dúvida. Mas tem um detalhe de José. Se coloque no lugar dele. Ele tinha todo o estoque de comida do mundo. José, ele poderia simplesmente quebrar toda a economia do mundo ali. Se ele dissesse, eu não vendo para ninguém. Ou eu só vou vender um pouquinho para cada um. Acabou, quebrou a economia do mundo. Mas ele entendia a necessidade das pessoas que batiam a porta, entregavam a quantidade necessária a um preço justo. José regulou a economia do mundo, porque tinha um espírito de Cristo. Os homens que têm o espírito de Cristo conseguem regular até os seus maiores apetites. Então, você que vai ouvir, talvez essa semana, um vendedor batendo na sua porta, não fique de cara com raiva dele. Ele está trabalhando. É um pai de família, uma mãe de família. Ouça. Pode ser que seja alguma coisa boa. Às vezes não é aquela conversa de cartão, mas ouça. Pode ser uma coisa boa. Pode ser que ele esteja tentando lhe ouvir. E os bons vendedores são assim, eles falam menos do que ouvem, eles ouvem mais do que falam. Se o vendedor parar para te ouvir, merece tua atenção. Se ele parar para entender o teu problema, merece tua atenção. Se ele sugerir soluções que são as soluções que você está procurando, merece tua atenção. Sabe por quê? Porque até na venda, nós enxergamos Cristo. José era bom vendedor, mas José apontava para quem? Para Cristo. Só que Cristo não vende por preço e dinheiro, é de graça. Mas o que ele faz? Ele supre as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Estamos aí às vésperas da Black Friday. Não saiam comprando o que dá na cabeça não, irmãos. Analisem, pensem. Lembrem destas pregações desse final de semana.
de como vocês devem guardar, pensar e comprar o que vocês realmente precisam. Mas quando você clicar lá no botão comprar, ou quando você sair de casa e for para a loja ser atendido, até nisso, até nessas relações, há o Evangelho. Alguém necessitado e alguém que oferece a solução. Quando estas duas coisas se encontram, a justiça. Nós éramos necessitados. Cristo vendeu de graça a salvação. E nós recebemos a solução para os nossos problemas dele. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça, com sabedoria, gerir os nossos recursos. Amém.